Rádio Anunciadora apresenta Minutos de Reflexão com o diácono permanente Nélio do Amparo. O sacramento da unidade e da caridade. A edificação espiritual do corpo de Cristo realiza-se na caridade segundo as palavras de São Pedro. Como pedras vivas, formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo, conforme 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 5. Esta edificação espiritual atinge sua maior eficácia no momento em que o próprio corpo do Senhor, que é a Igreja, no sacramento do pão e do cálice, oferece o corpo e o sangue de Cristo. O cálice que bebemos é a comunhão com o sangue de Cristo, e o pão que partimos é a comunhão com o corpo de Cristo. Porque há um só pão, nós todos participamos desse único pão, conforme 1 Coríntios, capítulo 10, versículos de 16 a 17. Por isso pedimos que a mesma graça que faz da Igreja o corpo de Cristo, faça com que todos os membros, unidos pelos laços da caridade, perseverem firmemente na unidade do corpo. E, com razão, suplicamos que isto se realize em nós pelo dom daquele Espírito que é ao mesmo tempo o Espírito do Pai e do Filho, porque sendo a Santíssima Trindade na unidade de natureza, igualdade e amor, o único e verdadeiro Deus, é unânime a ação das três pessoas divinas na obra santificadora daqueles que adota como filhos. Eis porque está escrito: o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5:5. Transformação idêntica a que se realizou naqueles que receberam o mesmo Espírito, conforme lemos no livro dos Atos dos Apóstolos. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32. Quem fez dessa multidão dos que creram em Deus um só coração e uma só alma, foi aquele Espírito que é a unidade do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é um só Deus. Por isso, o apóstolo exorta a conservarmos com toda solicitude esta unidade do Espírito no vínculo da paz, quando diz aos Efésios: eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes, com toda humildade e mansidão, suportando-vos uns aos outros com paciência no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito. Efésios, capítulo 3, versículos de 1 a 4. Deus, com efeito, enquanto conserva na Igreja o amor que ela recebeu pelo Espírito Santo, transforma-a num sacrifício agradável a seus olhos. De modo que, recebendo continuamente esse dom da caridade espiritual, a Igreja possa sempre se apresentar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Rádio Anunciadora apresentou Minutos de Reflexão com o diácono permanente Nélio do Amparo.